Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A Dama de Gelo. A história de Victoria Pemberton. A chuva de dezembro tamborilava contra as janelas altas da mansão Montclair como dedos impacientes de espíritos antigos. No salão dourado, onde cristais de baccarat capturavam e fragmentavam a luz das velas em 1000 diamantes trêmulos, a alta sociedade londrinense se movia em um balé de sedas sussurrantes e conversas murmuradas. Victoria Pemberton permanecia junto à grande janela, uma silhueta esculpida em mármore negro contra a cortina de damasco azul noite. Seus 28 anos carregavam a gravidade de décadas, e o luto que vestia há 3 anos já não era mais obrigação social, mas escolha, uma armadura elegante que mantinha o mundo a uma distância segura. Os cabelos castanho escuros, presos em um coque severo, não permitiam que sequer um fio escapasse da ordem rigorosa que ela impunha a si mesma. O murmúrio da festa se intensificou quando as portas duplas se abriram, anunciando a chegada de Lord Edward Thornfield. Victoria não se virou imediatamente. Havia aprendido que movimentos bruscos revelavam interesse, e interesse era uma vulnerabilidade que não podia se permitir. Mas quando finalmente seus olhos encontraram o homem que acabara de entrar, o cristal de vinho em sua mão tremulou quase imperceptivelmente. Edward parecia carregar o inverno em seus ombros largos. 5 anos em Viena haviam escurecido ligeiramente sua pele dourada, mas não conseguiram apagar a melancolia que habitava seus olhos verdes. Ao seu lado, pequena e curiosa como um passarinho, Rose segurava a mão do pai com uma confiança que fez algo dentro do peito de Victoria se contrair dolorosamente. A Dama de Gelo observa, sussurrou Lady Margaret Ashworth para sua acompanhante, sem perceber que Victoria ouvia cada palavra. Dizem que seu coração congelou junto com o último inverno de seu casamento. Victoria tomou mais um gole de vinho, deixando o líquido aquecê-la por dentro enquanto mantinha a expressão impassível. Havia aprendido a transformar cada insulto murmurado em mais uma camada de proteção, cada olhar de desdém em mais um tijolo na fortaleza que construíra ao redor de sua alma. Foi Rose quem quebrou o encantamento. A menina escapou da mão do pai e se aproximou de Victoria com a curiosidade destemida das crianças, seus olhos azuis brilhando como estrelas. "A senhora é muito bonita", disse Rose, sua voz clara cortando através das conversas educadas. "Por que parece tão triste?" O salão se silenciou parcialmente, os convidados mais próximos voltando sua atenção para a cena em comum. Victoria abaixou o olhar para encontrar o rosto angelical da criança, e por um momento suas defesas vacilaram. Havia algo na inocência daqueles olhos que a fazia lembrar de quem costumava ser, antes que a sociedade lhe ensinasse que a ternura era uma fraqueza fatal. "Rose." Edward se aproximou, sua voz carregando um tom de gentil repreensão. Quando seus olhares se encontraram por sobre a cabeça da filha, Victoria sentiu o tempo se fragmentar como os cristais do lustre, cada segundo se estendendo, carregado de reconhecimento e memórias não compartilhadas. "Não há problema", Victoria murmurou, sua voz mais suave do que havia sido em anos.
Ajoelhou-se graciosamente, ficando na altura de Rose. E você, pequena? Por que não está com receio de uma dama tão triste? Rose inclinou a cabeça, considerando a pergunta com a seriedade das crianças. Porque tristeza não é coisa assustadora. Papai fica triste às vezes, mas eu sei que ele ainda me ama. As palavras da criança perfuraram as defesas de Victoria como lâminas de seda. Ela se levantou lentamente, conscientemente evitando o olhar penetrante de Edward, mas não conseguiu evitar notar como as mãos dele se moviam nervosamente, como se quisesse alcançá-la. A música começou a tocar, uma valsa melancólica que parecia ecoar os batimentos irregulares do coração de Victoria. Ao redor deles, casais começaram a se formar na pista de dança, mas os três permaneceram em seu pequeno círculo de tensão silenciosa. Lady Pemberton, Edward disse finalmente, sua voz carregando sotaques de Viena e memórias de Londres. Seria uma honra se me concedesse esta dança? Victoria sentiu cada olhar na sala se voltar para eles, cada respiração suspensa aguardando sua resposta. Por um momento interminável, ela esteve de volta aos 19 anos, jovem e esperançosa, acreditando em finais felizes e promessas sussurradas em salões dourados. Mas a Victoria de 28 anos conhecia o peso das ilusões quebradas. Receio que não danço mais, Lord Thornfield, respondeu, sua voz recuperando a frieza protetora. Mas agradeço a gentileza. Edward assentiu, aceitando a recusa com uma dignidade que só intensificou o aperto no peito de Victoria. Rose, porém, não havia terminado. A senhora não dança porque está triste ou porque não sabe como? A pergunta inocente ecoou pelo salão com a força de uma revelação. Victoria olhou para a criança, então para Edward, e finalmente para as faces expectantes ao redor. Naquele momento, teve uma visão clara de sua vida. Anos se estendendo à frente, sempre observando da margem, sempre protegida, sempre sozinha. Algo dentro dela se rebelde contra esse destino autoimposto. Talvez, disse lentamente, estendendo a mão enluvada para Edward, seja a hora de relembrar como se faz. Quando os dedos dele envolveram os seus, Victoria sentiu um tremor percorrer seu corpo inteiro, não de medo, mas de reconhecimento. Como se sua alma, há tanto tempo adormecida, finalmente despertasse ao toque de alguém que entendia a linguagem da melancolia. Enquanto Edward a conduzia para a pista de dança, Victoria não conseguiu evitar pensar que algumas músicas, uma vez iniciadas, mudam para sempre o silêncio que as precedeu. A valsa terminou como todas as coisas belas, muito cedo e deixando um vazio doloroso em seu lugar. Victoria retornou ao seu posto junto à janela, mas algo havia mudado. O gelo ao redor de seu coração apresentava as primeiras fissuras, e ela podia sentir o frio se infiltrando através das rachaduras. 2 semanas se passaram antes que os caminhos de Victoria e Edward se cruzassem novamente. O inverno londrinense parecia particularmente cruel naquele ano, com neves que se acumulavam nos becos e ventos que assobiavam através das chaminés como lamentos de almas perdidas. Victoria passou esses dias em sua casa em Belgravia, uma elegante residência de 3 andares que havia herdado do falecido marido, um homem 20 anos mais velho que ela, desposara mais por obrigação familiar do que por qualquer sentimento mais terno. A biblioteca se tornara seu refúgio, com suas paredes forradas de livros encadernados em couro e a lareira sempre acesa, criando sombras dançantes no tapete persa. Era ali que Charlotte, sua irmã mais nova, a encontrou numa manhã particularmente cinzenta. Victoria, Charlotte disse, fechando a porta atrás de si com cuidado. Aos 25 anos, ela possuía toda a vivacidade que Victoria havia perdido. Cabelos dourados soltos pelos ombros, olhos brilhantes cheios de esperança no futuro. Você não pode continuar se escondendo para sempre. Victoria nem levantou os olhos do volume de Byron que fingia ler. Não estou me escondendo. Estou lendo. O mesmo poema há 1 hora. Charlotte se aproximou, o tecido de sua saia de musselina fazendo um som suave contra o tapete. Precisa sair, respirar, viver. Não pode permitir que o que Henry fez continue governando sua vida. O nome caiu entre elas como uma pedra em águas paradas. Lord Henry Blackwood, o homem que havia cortejado Victoria por meses, sussurrando promessas de amor eterno em seu ouvido, apenas para abandoná-la publicamente quando surgiu uma herdeira americana com um dote mais generoso. A humilhação
ainda queimava como brasa viva em seu peito, mesmo depois de todos esses anos. Henry não governa nada em minha vida. Victoria mentiu, fechando o livro com mais força do que necessário. Simplesmente prefiro minha própria companhia, a das hienas que chamamos de sociedade. Charlotte suspirou e se ajoelhou ao lado da poltrona de Victoria, apoiando as mãos no braço da cadeira. E o que dizer de Lord Thornfield? Ouvi dizer que ele perguntou por você na casa dos Belmont. Victoria sentiu seu pulso acelerar, mas manteve a expressão neutra. Lord Thornfield é viúvo com uma filha pequena. Certamente não tem interesse em complicações desnecessárias. Ou talvez, Charlotte sugeriu gentilmente, ele entenda melhor do que ninguém o peso de carregar sozinho suas tristezas. Antes que Victoria pudesse responder, a empregada bateu à porta anunciando visitas. Victoria franziu o senho. Não esperava ninguém, e suas poucas amigas sabiam que ela não recebia visitas não anunciadas. Lady Pemberton, a empregada disse nervosa, Lord Thornfield e sua filha estão no salão. Devem estar molhados pela neve. Victoria e Charlotte trocaram olhares significativos. Mande-os entrar, Victoria disse finalmente, alisando a saia escura e verificando se seus cabelos estavam em ordem. E peça que tragam chá e algo quente para a criança. Edward entrou carregando Rose no colo, ambos com faces rosadas pelo frio. Flocos de neve ainda brilhavam em seus cabelos escuros, e Victoria sentiu uma pontada inesperada de ternura ao vê-los. Pai e filha contra o mundo. Lady Pemberton, Edward disse, depositando Rose no tapete com cuidado. Peço perdão pela intrusão. Estávamos voltando da livraria quando a neve se intensificou, e sua casa estava próxima, Victoria completou, um sorriso quase imperceptível tocando seus lábios. Não há necessidade de explicações. Por favor, sentem-se junto ao fogo. Rose se aproximou da lareira com a curiosidade natural das crianças, estendendo as mãozinhas para se aquecer. Que casa bonita, disse ela girando para admirar os livros que subiam até o teto. A senhora lê todos esses livros? Alguns mais de uma vez, Victoria admitiu, observando como a luz do fogo brincava nos cabelos de Rose. A criança usava um casaco azul marinho com botões de pérola, e suas botas pequenas deixavam marcas úmidas no tapete. Charlotte, sempre sociável, se encarregou da conversa enquanto o chá era servido. Edward falou sobre Viena, sobre os teatros e palácios, mas Victoria percebeu que suas histórias evitavam cuidadosamente qualquer menção à esposa falecida. Havia uma sombra em seus olhos sempre que Rose mencionava vagamente mamãe, uma dor que ele carregava com a mesma dignidade silenciosa que Victoria reconhecia em si mesma. Papai me ensina a ler em francês, Rose anunciou orgulhosa, mostrando o livro que haviam comprado. Mas as palavras são muito compridas. As palavras francesas muitas vezes são, Victoria concordou, aceitando o livro das mãozinhas pequenas. Mas são palavras bonitas. Escute, melancolie significa tristeza, mas não soa triste, soa? Rose repetiu a palavra sorrindo com um som exótico. Edward observava a interação com uma expressão que Victoria não conseguia decifrar. Parte surpresa, parte algo mais terno. Você fala francês fluentemente? Ele perguntou. Entre outras coisas, Victoria respondeu, devolvendo o livro a Rose. Quando se passa muito tempo sozinha, os livros se tornam companhia necessária. Houve um momento de silêncio carregado de entendimento. Charlotte escusou-se diplomaticamente para verificar algo na cozinha, deixando-os sozinhos com Rose, que havia descoberto um pequeno globo terrestre e o fazia girar fascinada. Posso perguntar, Edward disse baixo, sobre seu marido? Se não for indiscrição. Victoria ficou rígida por um momento, então relaxou. Algernon era um homem bom, disse simplesmente. Mais velho, mais sábio. Morreu em paz, o que é mais do que muitos conseguem. Ela não mencionou que o casamento havia sido arranjado após o escândalo com Henry, que Algernon a tratara com gentileza, mas nunca com paixão. Havia sido mais um acordo do que um matrimônio, uma forma de restaurar sua reputação enquanto lhe oferecia segurança. É sua esposa? Ela se aventurou a perguntar. O rosto de Edward se ensombreceu. Margaret morreu há 5 anos. Um acidente. Eu estava viajando. Deveria ter estado lá. A culpa em sua voz era palpável, e Victoria sentiu uma conexão profunda com aquela dor. Ambos carregavam o peso de deveres não cumpridos, de momentos perdidos,
de palavras não ditas. Rose, alheia à melancolia dos adultos, se aproximou de Victoria com o globo. A senhora pode me mostrar onde fica Londres? Victoria apontou para o pequeno ponto no mapa, depois mostrou outros lugares, Paris, Viena, as Américas. Rose ouvia com atenção séria, fazendo perguntas que revelavam uma inteligência precoce. Someday I want to travel, Rose disse em inglês misturado com francês que havia aprendido. Someday you will, Victoria respondeu, e pela primeira vez em anos, acreditou em futuros possíveis. Quando a neve diminuiu e chegou a hora de partir, Rose abraçou Victoria espontaneamente. O contato físico, tão raro na vida de Victoria, a fez engolir em seco. A senhora vai jantar conosco amanhã? Rose perguntou esperançosa. Papai cozinha muito bem e nossa casa tem piano. Victoria olhou para Edward, que corava ligeiramente. Se Lady Pemberton tiver tempo livre, eu tenho. Victoria ouviu-se dizer antes que pudesse se censurar. Depois que partiram, Charlotte reapareceu com um sorriso conhecedor. Interessante visita. Victoria se virou para a janela, observando a carruagem desaparecer na neve. Apenas vizinhos sendo cordiais. Claro, Charlotte disse, mas seu tom sugeria que sabia exatamente o que estava acontecendo. Naquela noite, Victoria permaneceu acordada, ouvindo a neve cair do lado de fora. Pela primeira vez em anos, o silêncio de sua casa não parecia reconfortante. Parecia vazio. E em algum lugar entre o sono e a vigília, ela admitiu para si mesma que talvez, apenas talvez, estivesse cansada de viver como uma estátua em seu próprio mausoléu. O jantar na residência de Edward revelou-se uma revelação inesperada. Sua casa em Knightsbridge era menor que a mansão de Victoria, mas possuía um calor que ela não sentia há anos. Tapetes orientais em tons terrosos, livros espalhados casualmente sobre mesas de mogno, e aquele aroma indefinível de lar que vem apenas quando um espaço é verdadeiramente habitado por amor. Rose recebeu Victoria na porta como se fosse uma princesa visitando seu castelo encantado, conduzindo-a por todos os cômodos com o orgulho de uma anfitriã experiente. A biblioteca de Edward era particularmente impressionante, não apenas pela quantidade de volumes, mas pela variedade. Literatura clássica convivia com tratados diplomáticos, poesia francesa com relatórios econômicos de Viena. Papai diz que livros são janelas para mundos que nunca visitaremos, Rose explicou, apontando para uma seção inteira dedicada a relatos de viagem. Mas eu quero visitar todos os mundos de verdade. E visitará, Victoria disse, tocando suavemente os cabelos dourados da menina. Uma jovem com sua curiosidade pode conquistar qualquer lugar. Edward observava da porta, uma expressão suave iluminando suas feições. Vestia roupas casuais, calças de lã escura e camisa branca aberta no colarinho, que o faziam parecer mais jovem, mais acessível do que nos salões formais da sociedade. O jantar foi servido na pequena sala íntima, ao invés do formal dining room. Velas tremulavam em castiçais de prata, lançando luzes douradas sobre pratos de porcelana delicada. Edward havia preparado um ensopado de cordeiro que enchia a casa com aromas de tomilho e alecrim, acompanhado de pão fresco ainda morno do forno. Aprendi a cozinhar em Viena, explicou, servindo Victoria com movimentos precisos, mas despretensiosos. Os diplomatas solteiros ou aprendem a cozinhar ou vivem de convites sociais eternos. E prefere a primeira opção? Victoria perguntou, surpreendida com a facilidade da conversa. Prefiro a independência, ele respondeu, seus olhos encontrando os dela por um momento, carregado de significado. Rose dominou grande parte da conversa, relatando suas lições de francês e piano, suas descobertas botânicas no pequeno jardim dos fundos, seus planos grandiosos de se tornar exploradora ou talvez embaixadora. Victoria se viu rindo, um som genuíno que não escutava de si mesma há tanto tempo que quase não o reconheceu. A senhora tem piano? Rose perguntou quando terminaram a sobremesa. Um pudim de ameixas que Edward confessou ter comprado de uma confeitaria francesa. Tenho, Victoria admitiu, mas não toco há anos. Por que não? A pergunta simples de Rose carregava o peso de todas as coisas que Victoria havia abandonado após seu casamento com Algernon. Música, pintura, poesia, todas as paixões que definiam quem ela era antes de se tornar apenas Lady Pemberton, a viúva respeitável. Às vezes, Victoria disse cuidadosamente,
Esquecemos como fazer as coisas que amamos. Mas as mãos se lembram, Rose disse com a certeza absoluta da infância. Como andar de bicicleta ou abraçar. As mãos sempre se lembram. Edward tossiu suavemente, disfarçando o que parecia suspeitosamente com uma risada. Rose tem teorias muito próprias sobre como o mundo funciona. E frequentemente está certa, Victoria observou, olhando para as próprias mãos. Rose tinha razão. Seus dedos ainda se curvavam naturalmente nas posições dos acordes. Ainda sentiam falta do toque das teclas. Depois do jantar, Edward a convidou para ver seu estúdio. Um pequeno cômodo nos fundos da casa onde ele trabalhava em correspondências diplomáticas, e confessou com algum embaraço, tentava escrever. Escrever? Victoria perguntou, examinando as páginas espalhadas sobre a escrivaninha. Memórias de viagem, ele explicou, claramente desconfortável com a admissão. Nada muito elaborado, apenas impressões. Victoria leu algumas linhas, reconhecendo imediatamente a qualidade da prosa, descritiva sem ser florida, emotiva sem ser sentimental. Isto é muito bom, disse honestamente. Você deve continuar. Pode ser difícil encontrar motivação para escrever sobre beleza quando se está... Ele parou abruptamente. Quando se está carregando tristeza, Victoria completou gentilmente. Seus olhares se encontraram e seguraram, e Victoria sentiu algo se mover dentro de seu peito, como gelo se desfazendo lentamente sob o sol da primavera. Sim, Edward disse simplesmente. Rose apareceu na porta, já vestindo sua camisola de dormir, uma boneca de porcelana apertada contra o peito. Hora de dormir? Ela perguntou sonolenta. Edward se levantou imediatamente. Claro, querida. Vamos? Victoria o seguiu escada acima, observando o ritual noturno com uma mistura de melancolia e ternura. O quarto de Rose era um santuário de infância. Papel de parede com rosas pequenas, uma cama com dossel de renda branca, prateleiras repletas de livros e brinquedos cuidadosamente organizados. Edward ajoelhou-se ao lado da cama, ouvindo as orações de Rose com a paciência de um pai devotado. Victoria permaneceu na porta, sentindo-se simultaneamente intusa e profundamente tocada pela intimidade da cena. Boa noite, Lady Victoria. Rose chamou do meio das cobertas. Obrigada por jantar conosco. Obrigada por me convidar. Victoria respondeu, aproximando-se para beijar a testa da menina. O gesto foi tão natural que a surpreendeu. Downstairs again, Edward preparou chá, e eles se sentaram diante da lareira na pequena sala de estar. A casa havia se aquietado ao redor deles, criando uma bolha de intimidade que era ao mesmo tempo confortável e perturbadora. Rose gosta muito de você, Edward disse, mexendo açúcar em sua xícara. É mútuo, Victoria admitiu. Ela tem uma forma de ver através das pessoas, não é? Muito perceptiva para sua idade, ele concordou. Às vezes me preocupo que ela tenha perdido parte da inocência depois da morte da mãe. Victoria estudou seu perfil à luz do fogo. Você se culpa. Não era uma pergunta e Edward não a tratou como tal. Eu deveria ter estado lá se não tivesse aceito aquela missão em São Petersburgo. E se eu tivesse sido mais cautelosa com meu coração aos 19 anos, talvez minha vida fosse diferente. Victoria disse suavemente. Mas não podemos viver no território do si. Edward virou-se para olhá-la diretamente. O que aconteceu quando você tinha 19 anos? Victoria hesitou. Era uma história que nunca contara por completo, nem mesmo para Charlotte. Mas havia algo na escuridão suave da sala, na presença compreensiva de Edward, que a fazia sentir segura para sangrar um pouco. Eu era jovem e romântica, começou, observando as chamas dançarem na lareira. Acreditava em amor eterno e finais felizes. Henry Blackwood me cortejou por meses. Disse que eu era a mulher mais extraordinária que havia conhecido. Sussurrava poemas em meu ouvido em bailes. Enviava flores todos os dias. Falava sobre nosso futuro juntos. Sua voz ficou mais baixa, mais controlada. Então, apareceu Miss Cordelia Ashford, herdeira de uma fortuna americana, 20.000 libras por ano. Henry me dispensou publicamente no baile dos Worthington, anunciando seu noivado com ela na mesma noite. Edward fez um som baixo de desaprovação. Que homem desprezível. A sociedade achou muito romântico. Victoria continuou amargamente. O jovem lord apaixonado pela herdeira exótica. Eu me tornei apenas uma nota de rodapé embaraçosa na história de amor deles. Por isso o casamento com Lord Pemberton? Victoria assentiu.
Minha família precisava de uma solução rápida para o escândalo. Algernon era viúvo, respeitável, disposto a aceitar uma esposa com reputação manchada em troca de juventude e certa beleza. Foi um acordo justo, suponho, mas não foi amor. Não, Victoria admitiu. Foi segurança. E aprendi que às vezes isso é suficiente. Edward se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Você acredita nisso? Que segurança é suficiente? A pergunta pairou entre eles como uma ponte perigosa, que nenhum dos dois sabia se devia atravessar. Victoria sentiu seu coração acelerar, não de medo, mas de uma possibilidade que não se permitia considerar há anos. Não sei, disse finalmente, sua honestidade surpreendendo a ambos. Talvez esteja começando a questionar muitas coisas que aceitei como verdades. O relógio na sala bateu 10 horas, quebrando o feitiço do momento. Victoria se levantou, alisando as saias. Devo ir. Já é tarde. Edward a acompanhou até o vestíbulo, ajudando-a a vestir o casaco de lã escura. Quando seus dedos roçaram os dela ao entregar as luvas, ambos sentiram a eletricidade do contato. Victoria! Ele disse suavemente usando seu primeiro nome pela primeira vez. A intimidade do gesto a fez estremecer. Sim? Obrigado. Por compartilhar sua história. Sei que não foi fácil. Victoria o estudou no meio tom do vestíbulo. Este homem que carregava suas próprias cicatrizes com tanta dignidade quanto ela. Obrigada por escutar sem julgar. A carruagem a levou de volta para casa, através das ruas silenciosas de Londres. Mas Victoria mal notou a cidade passando pela janela. Sua mente estava ocupada processando a noite, dissecando cada momento, cada olhar, cada palavra carregada de subentendidos. Quando finalmente se deitou em sua cama solitária, Victoria percebeu que algo havia mudado fundamentalmente dentro dela. O gelo ao redor de seu coração não estava apenas rachando, estava começando a derreter, e ela não sabia se o que encontraria por baixo ainda estava vivo ou se havia morrido há muito tempo de frio. Mas pela primeira vez em anos, estava curiosa para descobrir. As semanas que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na rotina de Victoria. Os encontros casuais com Edward e Rose no Hyde Park tornaram-se regulares. Caminhadas matinais onde Rose corria à frente, coletando folhas outonais e fazendo perguntas infinitas sobre tudo o que via, enquanto os adultos a seguiam em conversas cada vez mais profundas. Era durante uma dessas caminhadas, numa manhã particularmente fria de janeiro, que Victoria notou pela primeira vez os olhos que as observavam. Sir Reginald Whitmore estava parado junto ao lago ornamental, aparentemente admirando os cisnes, mas sua atenção estava claramente fixada no pequeno grupo. Victoria conhecia Whitmore de vista, um homem de meia-idade com ambições políticas transparentes e uma reputação questionável nos círculos comerciais. Tinha aquele tipo de beleza que envelhecia mal, cabelos grisalhos oleosos sempre penteados para trás, olhos pequenos e calculistas e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Conhece aquele homem? Edward perguntou, notando a direção do olhar de Victoria. Sir Reginald Whitmore, ela respondeu instintivamente puxando o xale mais apertado ao redor dos ombros. Membro do Parliament, possui várias propriedades comerciais. Não exatamente o tipo de pessoa que frequenta parques pela manhã. Edward franziu o senho, seus instintos diplomáticos alertas. E por que estaria nos observando? Antes que Victoria pudesse responder, Rose veio correndo na direção deles, segurando algo nas mãozinhas. Olhem, um ninho caído. Victoria se ajoelhou para examinar o pequeno ninho tecido de galhos e musgo que Rose havia encontrado. Deve ter caído com o vento de ontem, disse gentilmente. Mas veja como é perfeito. Os pássaros são arquitetos maravilhosos. Podemos levá-lo para casa? Rose perguntou esperançosa. Claro que sim, Victoria respondeu, ajudando Rose a envolver cuidadosamente o ninho em seu lenço. Será um tesouro perfeito para sua coleção. Quando se levantaram, Whitmore havia desaparecido, mas Victoria não conseguiu livrar-se da sensação desconfortável de estar sendo caçada. Era um instinto feminino apurado por anos de navegação nas águas traiçoeiras da sociedade londrinense. 3 dias depois, suas suspeitas se confirmaram quando Whitmore apareceu em sua porta. Victoria o recebeu no salão formal, mantendo deliberadamente a atmosfera fria e protocolar. Ele se sentou sem convite, seus olhos pequenos percorrendo a sala com a avidez de um avaliador.
Lady Pemberton, começou com sua voz oleosa. Que prazer finalmente conversar em particular. Tenho observado sua florescente amizade com Lord Thornfield. Victoria manteve a expressão neutra, embora cada nervo de seu corpo estivesse em alerta. Não sabia que minha vida social era de interesse público, Sir Reginald. Ele riu, um som desagradável como vidro se estilhaçando. Tudo é de interesse público quando envolve propriedades e posições sociais significativas. E você, minha cara, possui ambas. Vá direto ao ponto, Victoria disse friamente. Whitmore se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com malícia mal disfarçada. Thornwick Estate, uma propriedade magnífica em Yorkshire, não é? Herdada de seu falecido marido, junto com rendimentos anuais consideráveis. O sangue de Victoria gelou. Thornwick era sua propriedade mais valiosa, a fonte de sua independência financeira. O que tem a ver com isso? Acontece que tenho em minha posse alguns documentos interessantes. Contratos de dívida assinados pelo falecido Lord Pemberton. Dívidas que, por lei, passaram para você como viúva. Victoria se levantou abruptamente. Isso é impossível. Algernon liquidou todas as suas dívidas antes de morrer. Eu vi os documentos. Ah, mas estes são contratos particulares, Whitmore disse, retirando um envelope amarelado do casaco. Empréstimos privados para cobrir certas indiscrições de jogo. Bastante compreensíveis para um homem de sua idade e posição. As mãos de Victoria tremeram ligeiramente quando ela pegou os papéis. A assinatura parecia autêntica, mas algo estava errado. A tinta, o papel, detalhes sutis que seu olho treinado detectava. Estes documentos são falsos. Prove, Whitmore desafiou. Leve-os a qualquer tribunal. Mas enquanto isso, as dívidas permanecem válidas. 40.000 libras, Lady Pemberton. Uma quantia que, acredito, superaria significativamente seus recursos líquidos. Victoria sentiu o chão se movendo sob seus pés. Mesmo que os documentos fossem falsos, um processo legal levaria anos e custaria uma fortuna. E durante esse tempo, Whitmore poderia tomar posse de Thornwick. O que você quer? Perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. O sorriso de Whitmore se alargou, revelando dentes amarelados. Sua cooperação. Vê, tenho planos para Thornwick. Planos que envolvem mineração de carvão e desenvolvimento industrial. Muito mais lucrativo do que agricultura antiquada. E se eu me recusar? Então os documentos vão a público. Imagine os jornais. Lady Pemberton, a viúva devedora. Sua reputação social seria destruída. E Lord Thornfield, bem, um diplomata não pode se dar ao luxo de ser associado a escândalos financeiros. A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Victoria compreendeu a perfeição diabólica do plano. Whitmore havia encontrado uma forma de atacar não apenas sua segurança financeira, mas também a felicidade frágil que estava começando a florescer em sua vida. Preciso de tempo para considerar, disse finalmente. Claro, Whitmore se levantou alisando o casaco. Mas não muito tempo. Digamos, uma semana? E Lady Pemberton, acrescentou ao chegar à porta, seria sábio manter esta conversa privada, por todos os envolvidos. Depois que ele partiu, Victoria permaneceu imóvel no salão por um longo tempo, os documentos falsos tremulando em suas mãos. O mundo que havia começado a reconstruir estava desmoronando novamente, e desta vez ela não tinha certeza se teria forças para erguer-se dos escombros. Quando Charlotte chegou para o chá vespertino, encontrou Victoria ainda no mesmo lugar, os olhos fixos na lareira apagada. Victoria, o que aconteceu? A história saiu aos pedaços, entrecortada por momentos de silêncio, onde Victoria lutava para manter a compostura. Charlotte ouviu em crescente horror, suas próprias mãos se fechando em punhos. Mas isso é chantagem descarada, explodiu quando Victoria terminou. Você deve ir à polícia, aos magistrados. Com que prova? Victoria perguntou amargamente. Um homem respeitável do Parliament contra a palavra de uma viúva? E mesmo que conseguisse provar que os documentos são falsos, o escândalo já estaria feito. E Edward? Ele não pode ajudar. Victoria fechou os olhos, sentindo lágrimas queimarem suas pálpebras. Não posso envolvê-lo nisso. Sua carreira, sua posição. Ele não merece ser arrastado para minha destruição. Você está apaixonada por ele, Charlotte disse suavemente. Não era uma pergunta, e Victoria não tentou negá-la. Sim, sussurrou.
E é exatamente por isso que preciso protegê-lo. Naquela noite, Victoria sentou-se em sua escrivaninha e começou a escrever uma carta, palavras cuidadosamente escolhidas que quebrariam seu próprio coração na esperança de salvar o dele. Meu caro Lord Thornfield, após reflexão cuidadosa, devo informá-lo que não posso mais manter nossa amizade. Circunstâncias pessoais exigem que eu me retire da sociedade por um período indefinido. Por favor, não tente me procurar. Esta decisão é final e irrevogável. Transmita meus cumprimentos à pequena Rose. Atenciosamente, Lady Victoria Pemberton. Edward leu a carta 3 vezes antes que seu conteúdo realmente se registrasse. Estava em seu escritório quando ela chegou, o papel de qualidade superior tremulando em suas mãos, como uma folha de outono prestes a cair. Papai? Rose apareceu na porta, ainda vestindo sua roupa de passeio. Lady Victoria não vem nos visitar hoje? Edward dobrou a carta rapidamente, guardando-a na gaveta. Não, querida. Lady Victoria está ocupada. Mas Rose, com a percepção aguçada das crianças, notou a expressão sombria no rosto do pai. Ela está zangada conosco? Não, Edward disse, ajoelhando-se para ficar na altura da filha. Nunca conosco. Às vezes os adultos precisam resolver problemas sozinhos. 3 dias se passaram em silêncio tenso. Edward tentou respeitar os desejos expressados na carta, mas cada fíber de seu ser protestava contra o abandono. Havia algo profundamente errado. A Victoria que conhecera não era mulher de fugir sem explicações, não após as confidências que haviam compartilhado. Foi Charlotte quem finalmente apareceu em sua porta numa manhã chuvosa, o rosto pálido de preocupação. Lord Thornfield, disse sem preâmbulos quando ele a recebeu na biblioteca, minha irmã está em terrível perigo, e temo que sua honra a impeça de aceitar ajuda. Edward serviu brandy para ambos, suas mãos firmes apesar da ansiedade que crescia em seu peito. Conte-me tudo. Charlotte relatou a visita de Whitmore, os documentos falsificados, as ameaças veladas. Quando terminou, o rosto de Edward estava sombrio como tempestade se aproximando. Onde ela está agora? Thornwick Estate. Partiu ontem dizendo que precisava pensar em paz. Mas Lord Thornfield, Charlotte hesitou. Temo que ela esteja considerando ceder às demandas de Whitmore para protegê-lo. Edward se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para outro da sala. Esse homem é mais perigoso do que imaginávamos. Tenho ouvido rumores nos círculos diplomáticos, propriedades adquiridas em circunstâncias questionáveis, viúvas influentes que misteriosamente perderam suas fortunas. Então você a ajudará? Com minha vida, se necessário, Edward disse sem hesitação. Mas primeiro preciso de mais informações e, para isso, necessito da ajuda de alguns contatos não convencionais. Naquela tarde, Edward visitou uma taverna discreta perto das docas do Tâmisa, onde encontrou James Morrison, um homem que oficialmente não existia, mas que possuía a habilidade notável de descobrir segredos que outros preferiam enterrar. Morrison era um homem pequeno e insignificante, o tipo que passava despercebido em multidões, exatamente o que o tornava tão eficaz em seu trabalho não oficial de investigação. Sir Reginald Whitmore, Morrison repetiu quando Edward explicou a situação. Nome interessante. Tenho observado as atividades desse cavalheiro há algum tempo. E o que descobriu? Morrison sorriu, uma expressão que não inspirava conforto. Que Sir Reginald possui uma criatividade admirável para a documentação. Nos últimos 5 anos, pelo menos 6 viúvas da aristocracia perderam propriedades para ele devido a dívidas descobertas postumamente. Todas falsas, indubitavelmente. Mas provar isso? Aí está o problema. Whitmore é cuidadoso, usa diferentes falsificadores, varia seus métodos. Até agora, ninguém conseguiu reunir evidências suficientes. Edward sentiu a frustração crescer em seu peito. Então não há nada que possamos fazer. Não disse isso, Morrison replicou, seus olhos brilhando com interesse profissional. Disse que seria difícil, mas todo homem tem sua fraqueza, Lord Thornfield, e creio que descobria de Whitmore. Enquanto isso, em Thornwick Estate, Victoria caminhava pelos jardins abandonados de sua propriedade rural. A mansão havia sido fechada por 2 anos e a natureza estava lentamente reclamando seu território. Eras subindo pelas paredes de pedra, jardins uma vez pristinos, agora selvagens e melancólicos. Era exatamente como se sentia por dentro.
A propriedade era magnífica mesmo em seu estado de abandono relativo. Situada numa colina overlooking vales verdes de Yorkshire, a casa georgiana de 3 andares possuía uma elegância atemporal que resistia às intempéries. As janelas altas refletiam o céu cinzento, e Victoria podia imaginar como deve ter parecido em seus dias de glória, repleta de convidados, música ecoando através dos salões, jardins perfeitamente mantidos, florescendo em cores vibrantes. Agora estava silenciosa, exceto pelo vento que assobiava através dos campos e o canto ocasional de um pássaro. A solidão era exatamente o que Victoria pensava que queria, mas descobriu que apenas intensificava a dor em seu peito. Ela havia fugido de Londres para pensar, mas seus pensamentos sempre voltavam para Edward e Rose. Imaginava Rose perguntando por ela, imaginava Edward tentando explicar sua ausência súbita. A ideia de magoá-los era quase insuportável, mas Whitmore havia deixado claro que sua proximidade com eles só traria destruição. Na biblioteca empoeirada de Thornwick, Victoria encontrou uma carta que Algernon havia escrito pouco antes de morrer, nunca enviada addressed para ela. Com mãos trêmulas quebrou o lacre antigo. Minha cara Victoria, se está lendo isto, significa que parti antes de ter coragem de entregar pessoalmente. Nosso casamento pode não ter sido baseado em paixão, mas desenvolveu-se em algo que valorizo profundamente: respeito mútuo e afeição genuína. Você deu dignidade aos meus últimos anos, e em troca, espero ter lhe dado segurança e liberdade para encontrar sua própria felicidade. Não desperdice sua vida em luto prolongado por um homem que já estava pronto para partir. Você merece amor verdadeiro, minha cara. Quando ele aparecer, e aparecerá, não o deixe escapar por medo ou convenção social. Seja feliz. É meu último desejo para você. Com toda a afeição, Algernon. Victoria segurou a carta contra o peito, lágrimas correndo livremente por seu rosto pela primeira vez em dias. Mesmo da tumba, Algernon estava lhe oferecendo permissão para viver, para amar, para ser feliz. Mas como poderia ser feliz sabendo que sua felicidade destruiria o homem que amava? Naquela noite, sozinha na grande casa silenciosa, com apenas o vento por companhia, Victoria tomou uma decisão que quebraria seu coração, mas salvaria Edward. Cederia às demandas de Whitmore. 2 dias depois, Morrison bateu à porta de Edward, com um envelope que mudaria tudo. Seus olhos pequenos brilhavam com a satisfação de um caçador que finalmente encurralara sua presa. Consegui, disse sem preâmbulos, quando Edward o recebeu em seu estúdio. Não foi fácil, mas consegui. Edward pegou o envelope com mãos que tremiam ligeiramente. Dentro, encontrou fotografias, cartas e documentos que contavam uma história de corrupção sistemática que se estendia muito além das intimidações contra Victoria. William Fletcher, Morrison explicou, apontando para uma fotografia de um homem magro com aparência de furão. Ex-contador dos Pemberton, demitido por Algernon há 3 anos por irregularidades nos livros. Whitmore o recrutou para fornecer informações sobre as finanças da família e para ajudar na falsificação da assinatura de Algernon. Edward estudou as evidências, sua indignação crescendo a cada página. Isto é suficiente para prender Whitmore? Isto é suficiente para enforcar Whitmore, Morrison disse com sombria satisfação. Mas há mais. Descobri que ele está planejando algo contra Lady Pemberton ainda esta semana. Que tipo de algo? Morrison hesitou. Minha fonte no The London Observer me informou que eles vão publicar uma exposição sobre a situação financeira de Lady Pemberton amanhã. Primeiro movimento para forçá-la a uma decisão rápida. Edward sentiu o sangue gelar. Uma vez que o escândalo se tornasse público, seria quase impossível contê-lo, mesmo com evidências da inocência de Victoria. Preciso ir para Yorkshire, disse, já se movendo em direção à escrivaninha para escrever instruções para Rose. Hoje, posso sugerir que leve as evidências diretamente para Lord Justice Pembroke primeiro. Ele tem autoridade para emitir mandados de prisão imediatamente. Edward parou, considerando. Quanto tempo isso levaria? Algumas horas, mas garantiria que Whitmore não pudesse escapar quando soubesse que o jogo acabou. Foi uma das decisões mais difíceis que Edward já tomou, atrasar sua ida para Victoria para garantir que a justiça fosse feita. Mas sabia que ela nunca se perdoaria,
se Whitmore escapasse para atormentar outras mulheres inocentes. Enquanto Edward navegava pelos corredores da justiça em Londres, Victoria estava tomando uma decisão própria em Thornwick. Amanhã havia trazido uma carta de Whitmore informando que esperava sua resposta final até o meio-dia do dia seguinte, ou os documentos forjados seriam entregues a todos os jornais de Londres. Victoria estava na biblioteca, quando ouviu o som de cascos no caminho de pedras. Olhando pela janela, viu uma carruagem elegante se aproximando. Não a carruagem pública que ela esperava, mas algo muito mais sinistro. Whitmore havia vindo pessoalmente para receber sua rendição. Ela o recebeu no grande salão de Thornwick, mantendo a distância da lareira onde um fogo crepitava heroicamente contra o frio de janeiro. Vestia um vestido de lã escura que a fazia parecer mais uma sombra do que uma pessoa, mas seus olhos ainda brilhavam com dignidade ferida. Sir Reginald, disse friamente. Não esperava que fizesse a viagem até Yorkshire. Whitmore entrou sem convite, seus olhos avaliando a riqueza que o rodeava com avidez mal disfarçada. Queria ver minha futura propriedade, disse sem delicadeza, e garantir que nossa transação fosse completada adequadamente. Seus termos são claros, Victoria disse, mantendo a voz firme. Thornwick em troca de seu silêncio. Ah, mas os termos mudaram ligeiramente, Whitmore disse, instalando-se numa poltrona como se já fosse o proprietário. Verá, refleti sobre nossa situação e percebi que uma transferência simples de propriedade pode não ser suficiente para garantir cooperação futura. Victoria sentiu algo frio se instalando em seu estômago. O que quer dizer? Quero dizer, minha cara, que uma viúva solitária pode decidir causar problemas no futuro. Pode tentar recrutar aliados, questionar a legalidade dos documentos, muito inconveniente. Whitmore se levantou e começou a andar de um lado para outro, sua confiança crescendo com cada palavra. Então proponho uma solução mais permanente. Casamento. A palavra atingiu Victoria como um golpe físico. Casamento? Pense nisso. Whitmore continuou aparentemente alheio ao horror em seu rosto. Como minha esposa, você seria incapaz de testemunhar contra mim sobre qualquer irregularidade, e eu teria controle legal sobre todas as suas propriedades, não apenas Thornwick. Nunca, Victoria sussurrou então mais alto. Nunca. Whitmore riu, o som ecoando pelos salões vazios como vidro se estilhaçando. Oh, mas você vai. Porque a alternativa não é apenas escândalo público, mas ruína completa. Verei que você perde tudo. Propriedades, reputação, qualquer chance de felicidade futura. E seu precioso Lord Thornfield, vou garantir que ele também sofra. Victoria sentiu as últimas muralhas de seu autocontrole desmoronando. Você é um monstro. Sou um homem de negócios, Whitmore corrigiu. E você, minha cara, está prestes a se tornar um investimento muito lucrativo. Foi então que eles ouviram. O som de múltiplas carruagens se aproximando, rodas esmagando o cascalho, vozes gritando ordens. Whitmore franziu o senho, movendo-se para uma janela. Que diabos! A porta do grande salão se abriu bruscamente, e Edward entrou seguido por Lord Justice Pembroke e vários policiais. Victoria sentiu seu coração parar. Edward havia vindo, mas agora ele seria destruído junto com ela. Sir Reginald Whitmore, Lord Justice Pembroke anunciou formalmente. Você está preso por falsificação de documentos, extorsão e conspiração para fraudar. Whitmore empalideceu, depois ficou vermelho de fúria. Isto é um absurdo. Exijo saber a base dessas acusações. Edward se adiantou, segurando um envelope grosso. A base, disse friamente, são anos de evidência de sua fraude sistemática contra mulheres viúvas, incluindo documentos de dívida falsificados, assinaturas forjadas e testemunho de seus cúmplices. Victoria olhou entre Edward e Whitmore, mal ousando respirar. Seria possível? Poderia este pesadelo realmente estar terminando? William Fletcher confessou tudo. Edward continuou, seus olhos encontrando os de Victoria. Em troca de clemência, ele forneceu detalhes de toda a sua operação. Os documentos falsos sobre as supostas dívidas de Lady Pemberton são apenas os mais recentes, numa longa série de crimes similares. Fletcher é um alcoólatra, Whitmore gaguejou. Ninguém vai acreditar nele. Talvez não, Lord Justice Pembroke disse secamente. Mas eles acreditarão na evidência documentada, na análise da caligrafia
e no testemunho de várias outras vítimas que se apresentaram uma vez que souberam que não estavam sozinhas. Enquanto os policiais se moviam para prender o Whitmore, ele dirigiu um último olhar furioso para Victoria. Isto não acabou, sibilou. Vou arruiná-la, de uma forma ou de outra. Na verdade, Edward disse calmamente, acabou. Completamente. Quando Whitmore foi levado algemado, Victoria se viu sozinha com Edward no grande salão de Thornwick. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então, Victoria desabou numa cadeira, o impacto total do que havia acabado de acontecer finalmente a atingindo. Como? Sussurrou. Edward se aproximou, mas parou a uma distância respeitosa. Morrison, um investigador. Quando Charlotte me contou o que Whitmore estava fazendo, eu o contratei para reunir evidências. Levou vários dias, mas ele descobriu um padrão sistemático de fraude que se estendia por anos. Charlotte lhe contou. Victoria olhou para cima, lágrimas correndo por seu rosto, mas pela primeira vez em semanas, eram lágrimas de alívio em vez de desespero. Ela te ama, Edward disse gentilmente. Como eu. Você realmente pensou que eu permitiria que algum criminoso destruísse sua vida sem lutar? Victoria se levantou tremulamente, dominada por emoções que havia suprimido por semanas. Eu pensei que se eu ficasse longe, você estaria seguro. Sua carreira, sua reputação... Minha carreira não significa nada sem você, Edward disse, dando um passo para mais perto. Minha reputação não vale nada se não puder proteger as pessoas que amo. E Rose? Ele sorriu ligeiramente. Rose perguntou todos os dias quando Lady Victoria estava voltando para casa. Casa. Victoria repetiu suavemente. A palavra havia perdido todo o significado durante seu exílio autoimposto, mas agora, olhando para Edward, estava começando a fazer sentido novamente. Victoria, Edward disse, sua voz de repente incerta. A carta que você enviou foi por causa das ameaças de Whitmore, ou você genuinamente queria que nossa amizade terminasse? Em vez de responder com palavras, Victoria fechou a distância entre eles e colocou sua mão contra seu peito, sentindo as batidas firmes de seu coração sob sua palma. Eu estava com medo, admitiu. Medo de que me importar com você destruiria tudo de bonito em minha vida, porque era isso que sempre acontecia antes. Edward cobriu a mão dela com a sua própria. E agora? Victoria olhou em seus olhos verdes, vendo neles não apenas desejo, mas compreensão, paciência e uma ternura profunda que fez seu coração vibrar como um pássaro enjaulado, finalmente liberto. Agora, disse suavemente, acho que estou pronta para parar de ter medo. Quando Edward a beijou, foi gentil, tentativo, pedindo permissão mesmo enquanto a dava. Victoria sentiu anos de muralhas cuidadosamente construídas desmoronando ao seu redor, mas em vez de aterrorizante, parecia liberdade. Do lado de fora, a neve havia começado a cair, cobrindo os jardins de Thornwick num manto de branco pristino. E dentro, junto ao calor do fogo, duas almas feridas começaram o processo delicado de aprender a confiar no amor novamente. O retorno para Londres trouxe uma onda de conversas sussurradas e olhares de soslaio que seguiram Victoria e Edward aonde quer que fossem. A prisão de Whitmore havia criado uma sensação nos círculos sociais, mas também levantara questões desconfortáveis sobre quantos outros cavalheiros respeitáveis poderiam estar se envolvendo em atividades similares. Victoria se viu numa posição peculiar, simultaneamente justificada e escrutinizada. Alguns membros da aristocracia a viam como uma figura heróica que havia exposto um criminoso perigoso. Outros sussurravam que uma dama apropriada nunca teria atraído tal atenção em primeiro lugar. Lady Margaret Ashworth, sempre ansiosa para espalhar fofocas, foi ouvida declarando em mais de uma sala de estar que a pobre querida Victoria obviamente carece do discernimento para navegar tais assuntos com segurança. Foi Charlotte quem trouxe esta peça particular de comentário social à atenção de Victoria durante uma visita à sua casa em Belgrávia. Você não pode deixar suas mentes pequenas diminuir o que você realizou, Charlotte disse firmemente, arrumando flores frescas num vaso enquanto Victoria fingia ler. Você salvou outras mulheres do que você passou. Isso é heróico. Victoria abaixou seu livro, um volume de Wordsworth que ela não estava realmente lendo. Heróico teria sido reconhecer a ameaça de Whitmore
imediatamente e tomar uma ação. Eu fui simplesmente reativa. Você foi cautelosa, Charlotte corrigiu. Há uma diferença. E além disso, olhe o resultado. Whitmore está aguardando julgamento em Newgate. Seus cúmplices foram presos e várias outras vítimas se apresentaram para registrar queixas. Se isso não é justiça, eu não sei o que é. A menção de Newgate fez Victoria estremecer ligeiramente. Ela havia visto a prisão durante viagens de carruagem por Londres, uma estrutura sombria e imponente que parecia devorar a própria luz. Pensar em Whitmore confinado em tal lugar lhe dava menos satisfação do que havia esperado. Suponho que simplesmente desejo que toda a aprovação estivesse completamente terminada, Victoria admitiu. Estará, Charlotte a assegurou, e então você pode se concentrar em assuntos mais agradáveis, como um certo diplomata viúvo que tem ligado diariamente para verificar seu bem-estar. Victoria não conseguiu suprimir um pequeno sorriso. A atenção de Edward desde seu retorno de Yorkshire havia sido inabalável, mas nunca opressiva. Ele parecia entender que ela precisava de tempo para reconstruir sua confiança, para confiar que esta felicidade era real e duradoura. Rose, enquanto isso, não tinha tal paciência para a complexidade adulta. A criança havia se jogado em Victoria com alegria desenfreada em seu reencontro, tagarelando excitadamente sobre tudo o que havia feito durante a ausência de Victoria. Lições de piano, expedições botânicas com sua governanta e planejamento extensivo para um jardim de primavera que ela estava convencida de que precisava da contribuição de Victoria. Você não pode desaparecer de novo, Rose havia declarado com a autoridade séria de uma pessoa muito mais velha. Papai ficou muito triste, e eu fiquei triste, e até as flores em nosso jardim pareciam tristes. Tudo fica melhor quando você está aqui. A honestidade simples das palavras da criança havia comovido Victoria quase às lágrimas. Ser necessária, ser perdida de menos, ser essencial para a felicidade de alguém, esses eram sentimentos que ela havia esquecido que existiam. Esta tarde, Edward estava para chegar para o chá, trazendo consigo o que ele havia misteriosamente descrito como notícias que poderiam interessá-la. Victoria se viu verificando sua aparência no espelho mais vezes do que o necessário, ajustando o vestido azul escuro que Charlotte havia insistido que realçava seus olhos. Quando Edward chegou, ele estava acompanhado não apenas por Rose, mas por um homem que Victoria não reconheceu, alto, distinto, com cabelos prematuramente grisalhos e um rosto gentil marcado por rugas de riso. Victoria, Edward disse quando ela os cumprimentou na sala de estar. Gostaria que conhecesse Dr. Samuel Hayes. Ele tem uma proposta que pode agradar ao seu recém-despertado senso de justiça. Dr. Hayes pegou a mão de Victoria num aperto firme e caloroso. Lady Pemberton, o prazer é inteiramente meu. Ouvi muito sobre suas experiências recentes e acredito que elas possam ter lhe dado insights que poderiam beneficiar um projeto que estou desenvolvendo. Intrigada, Victoria gesticulou para que todos se sentassem, enquanto o serviço de chá era arranjado. Rose imediatamente gravitou em direção a uma pequena escrivaninha, onde Victoria mantinha materiais de escrita, começando uma composição elaborada que parecia envolver várias cores de tinta e numerosas ilustrações. Dr. Hayes administra uma clínica para mulheres e crianças em Whitechapel, Edward explicou, mas ele tem trabalhado em algo mais amplo. Uma sociedade de assistência legal, Dr. Hayes continuou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Uma organização dedicada a ajudar mulheres que se encontram em situações similares à sua. Viúvas sendo aproveitadas por homens inescrupulosos, esposas cujos maridos as abandonaram com dívidas, filhas cujas heranças foram roubadas através de manipulação legal. Victoria pousou sua xícara de chá imediatamente capturada pela ideia. Tais mulheres frequentemente não têm para onde se voltar. Exatamente, Dr. Hayes concordou. O sistema legal atual é projetado para favorecer homens de propriedade e posição. Mulheres em desespero tipicamente têm recursos limitados e ainda menos conhecimento de seus direitos sob a lei. E você acredita que eu poderia contribuir para tal empreendimento? Sua experiência recente com Whitmore demonstra precisamente o tipo de fraude sistemática que essas mulheres enfrentam. Edward interveio. Mas mais importante, sua posição na sociedade lhe dá acesso a recursos e influência que poderiam ser inestimáveis. Victoria considerou isso.
sua mente já correndo com possibilidades. O que tal sociedade precisaria? Apoio financeiro, certamente, Dr. Hayes respondeu. Mas também advogados experientes dispostos a aceitar casos por honorários reduzidos, conexões com investigadores como Morrison, que podem reunir evidências, e mulheres como você que entendem tanto os desafios legais quanto sociais envolvidos. E, Edward acrescentou gentilmente, daria a você uma forma de garantir que sua experiência com Whitmore leve a mudança duradoura em vez de simplesmente justificação pessoal. Victoria olhou entre os dois homens, então para Rose, que agora estava acrescentando o que parecia ser um desenho detalhado de flores à sua composição. A presença da criança a lembrou de tudo que ela quase havia perdido, não apenas propriedade ou reputação, mas a possibilidade de família, de pertencimento, de fazer uma diferença significativa no mundo. Quando vocês precisariam de uma decisão? Perguntou. Não há pressa, Dr. Hayes a assegurou. Este é um compromisso de longo prazo, não um gesto impulsivo. Eu gostaria que você pensasse cuidadosamente sobre se isso a atrai. Edward se inclinou ligeiramente para a frente. Há algo mais. Algo que eu ainda não mencionei. Victoria sentiu uma familiar agitação de ansiedade. O quê? O julgamento de Whitmore está marcado para o mês que vem. A promotoria gostaria que você testemunhasse. A sala pareceu ficar mais fria. Victoria havia temido essa possibilidade. A ideia de enfrentar Whitmore novamente, de ter seus assuntos privados discutidos em tribunal aberto, de ser questionada e possivelmente atacada por seu advogado. Entendo, disse cuidadosamente. Você não precisa decidir agora, Edward disse rapidamente. E Morrison acredita que a evidência contra ele é forte o suficiente para que seu testemunho, embora útil, não seria essencial para uma condenação. Mas seria poderoso, Dr. Hayes acrescentou baixinho. Para uma mulher de sua posição social falar publicamente sobre o que aconteceu com ela, encorajaria outras a se apresentarem, a acreditar que a justiça é possível. Rose olhou para cima de seus esforços artísticos. Vocês estão falando sobre o homem mau que tentou machucar Lady Victoria? Sim, querida, Edward disse gentilmente. Rose considerou isso com a seriedade que aplicava a todos os assuntos importantes. Ele vai para a prisão para sempre. Por muito tempo, Edward confirmou. Bom, Rose declarou retornando ao seu desenho. Pessoas más devem ir para a prisão e pessoas boas devem estar seguras. O raciocínio moral direto da criança cortou através das ansiedades complexas de Victoria. Claro que ela deveria testemunhar. Claro que ela deveria ajudar a garantir que Whitmore enfrentasse a justiça. E claro que ela deveria usar sua experiência para ajudar outras mulheres a evitar destinos similares. Dr. Hayes, Victoria disse, sua voz ganhando força. Eu ficaria honrada em contribuir para a sua sociedade de assistência legal. E eu testemunharei no julgamento de Whitmore. Ambos os homens sorriram, mas foi o olhar de orgulho e afeição nos olhos de Edward que fez o coração de Victoria cantar. Nesse caso, Dr. Hayes disse, acredito que temos muito a discutir, mas talvez devêssemos começar com um brinde. Ele ergueu sua xícara de chá num gesto mock formal. À justiça, à coragem e ao poder de pessoas boas para mudar o mundo. Eles bateram suas xícaras de chá juntas, enquanto Rose aplaudia, claramente encantada por estar incluída numa cerimônia, mesmo que não entendesse completamente seu significado. Olhando ao redor para essas pessoas, Edward com seu amor firme, Rose com sua fé inocente na bondade, Dr. Hayes com sua paixão pela justiça, e Charlotte que a havia apoiado através de tudo, Victoria percebeu que pela primeira vez em sua vida adulta, ela não estava sozinha. Ela havia encontrado não apenas amor, mas propósito, não apenas felicidade, mas significado. O futuro, pela primeira vez em anos, parecia cheio de possibilidades infinitas. Continue de onde parou criando apenas um documento novo, mantenha o idioma correto durante a continuação, seguiu foram algumas das horas mais longas na vida de Victoria. Banhos de gelo, compressas frias, monitoramento constante. A febre de Charlotte começou a baixar lentamente, e com ela, sua respiração se tornou menos laboriosa. Na manhã do quarto dia, Charlotte abriu os olhos. Realmente os abriu com consciência retornando ao seu olhar. Victoria, ela sussurrou, sua voz mal audível. Victoria se inclinou mais perto, lágrimas correndo por seu rosto. Estou aqui,
Todos nós estamos aqui. Os olhos de Charlotte encontraram Dr. Hayes e um sorriso fraco tocou seus lábios. Samuel, ela respirou. Eu te assustei? Dr. Hayes se sentou na borda da cama, pegando sua mão gentilmente. Me aterrorizou, ele admitiu. Mas Rose pode ter ajudado a salvar sua vida com sua observação sobre tratamentos de resfriamento. A recuperação foi lenta, mas constante. A força de Charlotte retornou gradualmente e, com ela, sua determinação para continuar seu trabalho de enfermagem, embora talvez com mais precauções sobre exposição a doenças perigosas. Durante aquelas semanas cuidando de Charlotte, Victoria teve uma revelação sobre si mesma que foi tanto humilhante quanto fortalecedora. Ela percebeu que sua capacidade de amar havia se expandido muito além do que pensara possível. O terror de potencialmente perder Charlotte havia mostrado que se importar profundamente com pessoas significava aceitar a possibilidade de perda, mas que a alternativa, viver sem amor para evitar dor, não era mais aceitável para ela. Entendo agora, ela disse a Edward numa noite enquanto se sentavam no pequeno jardim atrás da clínica de Dr. Hayes, observando Charlotte caminhar lentamente com seu braço de apoio. Quando construí muralhas ao redor de meu coração após a traição de Henry, pensei que estava me protegendo, mas estava na verdade me aprisionando. E agora? Edward perguntou. Agora sei que amar profundamente significa arriscar profundamente, Victoria disse. Mas o amor vale o risco, sempre. Quando Charlotte finalmente estava forte o suficiente para viajar, eles retornaram juntos para Thornwick. Mas algo havia mudado em todos eles durante aqueles dias assustadores. Rose havia visto adultos que amava enfrentando mortalidade e havia respondido com uma maturidade que surpreendeu a todos. Edward havia observado Victoria navegar outra crise e se apaixonara ainda mais profundamente por sua força. E Victoria havia aprendido que sua capacidade de amar não era uma fraqueza para ser protegida, mas uma força para ser celebrada. A escova de Charlotte com a morte também esclareceu seu relacionamento com Dr. Hayes. 2 meses após sua recuperação, eles se casaram numa cerimônia simples em Thornwick, cercados por um pequeno grupo de pessoas que se tornaram sua família escolhida. A vida é muito curta para a hesitação quando você encontrou sua pessoa, Charlotte declarou durante o café da manhã do casamento. Quase morri antes de viver completamente. Não vou cometer esse erro novamente. Enquanto Victoria observava sua irmã dançar com Dr. Hayes no salão de baile restaurado de Thornwick, ela refletiu sobre os caminhos estranhos que os haviam reunido. A fundação havia reunido Charlotte e Dr. Hayes. As ameaças de Whitmore haviam trazido Edward para a vida de Victoria como seu defensor. Até mesmo a tragédia, podia ser transformada em bênção com tempo e amor suficientes. Rose, agora com 13 anos e mais alta a cada dia, se aproximou de Victoria durante a dança. Você e papai vão ter mais filhos? Ela perguntou com típica franqueza. Victoria corou. Ela e Edward haviam estado discutindo exatamente essa questão ultimamente e ambos se sentiam prontos para expandir sua família. Você gostaria de ter um irmão ou irmã? Oh, sim, Rose disse imediatamente. Alguém para ensinar sobre flores e ciência e como ser corajoso quando as coisas são assustadoras. Olhando para Rose, não mais uma garotinha, mas uma jovem mulher com ideias claras sobre seu futuro, Victoria sentiu uma satisfação profunda. Juntos, ela e Edward haviam criado uma criança que era confiante, inteligente e compassiva. Quaisquer outras crianças que pudessem vir seriam abençoadas com uma irmã mais velha maravilhosa. Enquanto a noite se encerrava e os convidados gradualmente partiam, Victoria se viu parada mais uma vez nos jardins de Thornwick, mas desta vez ela não estava sozinha. Edward estava ao seu lado, Charlotte e Dr. Hayes eram visíveis através das janelas arrumando flores, e Rose estava perseguindo vagalumes com algumas crianças da vila. Feliz? Edward perguntou, colocando seu braço ao redor de sua cintura. Victoria se inclinou em seu calor, observando as pessoas que mais amava criando alegria ao seu redor. Completamente, ela disse, e também grata, por segundas chances, por pessoas que veem através das muralhas que construímos, por amor que persiste mesmo quando estamos muito assustados para aceitá-lo, e por famílias que se escolhem, Edward acrescentou, observando Rose mostrar a uma criança mais nova,
como segurar vagalumes gentilmente em suas mãos antes de soltá-los. Sim, Victoria concordou, especialmente por isso. 7 anos depois, Thornwick Estate, junho de 1856. O som de crianças rindo ecoou pelos jardins de Thornwick, enquanto Victoria se sentava numa cadeira confortável no terraço, observando seu filho de 4 anos, Thomas, perseguir borboletas com uma determinação que a lembrava tanto de Rose naquela idade. Thomas tinha os olhos verdes de Edward e o cabelo escuro de Victoria, mas sua personalidade era inteiramente sua. Gentil, mas destemido, curioso sobre tudo, e possuindo um charme natural que fazia estranhos sorrirem. Rose, agora com 19 anos, estava em casa do programa de estudos avançados em Edinburgh, onde estava cursando um diploma em ciências naturais. Uma conquista virtualmente inédita para uma jovem mulher, mas que não surpreendeu ninguém que a conhecia. Ela se ajoelhou no jardim, ajudando Thomas a identificar diferentes tipos de flores, sua paciência com seu irmãozinho infinita. "Mamãe!" Thomas gritou, correndo para Victoria com um dente de leão agarrado em seu punho pequeno. "Rosie diz que esta flor pode realizar desejos." Victoria aceitou o dente de leão murcho com solenidade apropriada. "E o que você desejaria?" ela perguntou. Thomas considerou isso com seriedade de 4 anos. "Para todos serem felizes como nós somos," ele disse finalmente. O desejo simples fez o coração de Victoria se contrair de amor e orgulho. Thomas havia crescido cercado por tanto amor e segurança que seu instinto natural era querer o mesmo para todos os outros. Edward emergiu da casa carregando correspondência, seu cabelo agora mostrando mechas distintas de prata nas têmporas. Os anos apenas o haviam tornado mais bonito, na opinião de Victoria, acrescentando grávidas, afeições que sempre haviam sido gentis. "Carta de Charlotte", ele anunciou, se instalando na cadeira ao lado de Victoria. "Ela e Samuel estão esperando seu segundo filho." Victoria sorriu, pensando em sua irmã que agora administrava uma escola de enfermagem em Londres, enquanto criava sua filha de 18 meses, Margaret. Charlotte havia encontrado uma forma de equilibrar vida familiar com sua paixão pela medicina, algo que teria sido impossível uma geração antes. "Alguma notícia de Morrison?" Victoria perguntou. O investigador havia se tornado um correspondente regular, mantendo-os informados sobre o trabalho contínuo de identificar e processar homens que se aproveitavam de mulheres vulneráveis. "Outra prisão em Bristol", Edward relatou. "Um homem usando os mesmos métodos de Whitmore. Morrison acredita que este último caso traz o total para 43 condenações nos últimos 5 anos. Victoria assentiu com satisfação. A Fundação Pemberton havia evoluído além de qualquer coisa que ela inicialmente imaginara. O que havia começado como uma forma de ajudar algumas mulheres havia se tornado uma rede nacional de sociedades de assistência legal, defensores treinados e programas educacionais para mulheres sobre seus direitos legais. Rose se aproximou limpando terra das mãos. "Mrs. Whitmore visitou esta manhã enquanto você estava na vila", ela disse a Victoria. "Ela deixou um bilhete de agradecimento." Victoria aceitou o bilhete, ainda impressionada pela transformação da viúva de Whitmore. Após a condenação e morte de seu marido na prisão, Eleanor Whitmore se viu genuinamente viúva e, surpreendentemente, grata. Com sua herança assegurada, os ganhos mal obtidos de Whitmore haviam sido redistribuídos para suas vítimas. Ela havia se tornado uma das voluntárias mais dedicadas da fundação. "Cara Victoria", o bilhete dizia. "A filial de Manchester ajudou outra jovem viúva a evitar perder sua casa para reivindicações fraudulentas de dívida esta semana. Toda vez que salvamos alguém, penso em como diferente minha vida poderia ter sido se Reginald tivesse escolhido ser honesto em vez de criminoso. Obrigada por transformar minha vergonha em propósito, Eleanor." "É notável", Edward observou lendo por sobre o ombro de Victoria. "Como redenção pode vir dos lugares mais inesperados." Victoria dobrou o bilhete cuidadosamente. A transformação de Eleanor Whitmore lhe havia ensinado que pessoas eram capazes de mudança, até quando as circunstâncias pareciam sem esperança. Era uma lição que ela tentava lembrar ao enfrentar casos difíceis ou pessoas desafiadoras. Thomas havia descoberto uma pequena rã perto da fonte e estava conduzindo o que parecia ser uma conversa científica muito séria com ela, com Rose oferecendo comentário erudito.
Observando-os juntos, Victoria se maravilhou com como suas vidas eram diferentes do que ela uma vez imaginara possível. Quando havia chegado pela primeira vez a Thornwick, como uma viúva amarga e isolada, ela nunca poderia ter se imaginado hospedando festas no jardim para o orfanato local, correspondendo-se com defensoras de mulheres por toda a Europa, ou criando crianças que tomavam felicidade como garantida porque nunca haviam conhecido outra coisa. "Você sente falta às vezes?" Edward perguntou, aparentemente lendo seus pensamentos. Da simplicidade de sua vida antiga, Victoria considerou a pergunta seriamente. A vida que ela havia vivido como Lady Pemberton, a viúva, havia sido mais simples de muitas formas, menos complicações, menos vulnerabilidade, nenhuma responsabilidade pelo bem-estar dos outros. "Às vezes sinto falta da segurança disso", ela admitiu. Havia um tipo de paz em não ter expectativas, nenhuma esperança para desapontar. Mas ela fez uma pausa, observando Thomas mostrar sua rã para Rose, que a examinou com interesse científico e a pronunciou: "Um espécime muito fino mesmo. Mas eu não trocaria um único dia desta complexidade por toda a isolação pacífica do mundo", Victoria terminou. "Amor torna a vida bagunçada, mas também a torna significativa." Naquela noite, depois que Thomas havia sido colocado na cama com histórias sobre princesas corajosas e descobertas científicas, e Rose havia se recolhido para seu quarto para trabalhar em sua tese sobre biologia de plantas, Victoria e Edward fizeram sua caminhada costumeira pelos jardins. As rosas estavam em plena floração, incluindo a variedade trepadeira que agora cobria um pergolado que haviam construído em memória de Algernon. Victoria frequentemente vinha se sentar sob aquele pergolado quando precisava pensar, encontrando conforto em honrar o homem que lhe havia dado segurança durante seus anos mais sombrios. "Tive uma carta hoje também", Victoria disse enquanto caminhavam. "De uma jovem mulher na América, Boston. Ela leu sobre a fundação num artigo de jornal e quer começar algo similar lá. As ideias estão se espalhando." Edward observou com orgulho. "Além do que eu jamais imaginei possível", Victoria concordou. "Às vezes sinto como se tivéssemos acendido um único pequeno fogo, e agora há chamas queimando em lugares que nunca veremos." Eles pararam junto à fonte onde haviam se casado 7 anos antes. O carvalho estava ainda mais magnífico agora, seus galhos fornecendo sombra onde Thomas brincava durante o dia e hospedando rouxinóis que cantavam para eles nas noites. "Você acha que fomos bons pais para Rose?" Victoria perguntou, uma questão que estivera em sua mente enquanto sua filha mais velha se preparava para se formar na universidade e começar sua carreira. "Olhe para ela", Edward disse simplesmente. "Ela é brilhante, gentil, confiante e completamente sem medo de perseguir seus sonhos num mundo que nem sempre é acolhedor para mulheres com ambições. Se isso não é paternidade bem-sucedida, eu não sei o que é." Victoria sorriu tranquilizada. Rose era realmente tudo o que eles poderiam ter esperado, e mais importante, ela era genuinamente feliz. Ela tinha planos para viajar após a formatura, para estudar espécimes botânicos em vários climas e, eventualmente, para ensinar a nível universitário. A ideia de uma professora mulher ainda levantava sobrancelhas em muitos círculos, mas Rose abordava tais desafios com otimismo característico. "E Thomas", Victoria continuou, "Thomas está crescendo cercado por pessoas que o amam incondicionalmente, enquanto também esperam que ele seja atencioso e responsável." Edward respondeu. "Ele está aprendendo a ver mulheres como iguais, a tratar todas as pessoas com respeito e a usar quaisquer privilégios que tenha para ajudar outros. Eu não poderia pedir mais." Enquanto completavam seu circuito dos jardins e retornavam para a casa, Victoria sentiu a satisfação profunda que havia se tornado familiar ao longo destes anos de transformação. Não o agarrar desesperado à felicidade que havia marcado seus primeiros dias como Mrs. Thornfield, mas uma apreciação firme e madura por uma vida bem vivida. Em seu estudo mais tarde naquela noite, Victoria abriu seu diário, um hábito que havia mantido ao longo destes anos de transformação. A entrada desta noite seria especial, pois ela havia decidido escrever uma carta para seu eu do passado. A viúva assustada, que uma vez havia estado nestes mesmos jardins, acreditando que felicidade era impossível.
minha cara Victoria. Ela escreveu. Se você pudesse ver o que sua vida se torna, você mal acreditaria. A solidão que parece permanente vai terminar. O medo que controla suas escolhas vai desvanecer. O coração que se sente congelado vai descongelar completamente. Você descobrirá que é mais corajosa do que sabe, mais forte do que acredita e digna de mais amor do que ousa esperar. Você descobrirá que suas maiores vulnerabilidades podem se tornar suas maiores forças, que suas feridas mais profundas podem se tornar fontes de compaixão por outros. Você se casará por amor, não conveniência. Você criará filhos que a veem como seu mundo inteiro. Você criará trabalho que importa, amizades que sustentam e um lar que acolhe todos que precisam de refúgio. Mais importante, você aprenderá a gostar de si mesma. Não a versão perfeita que pensa que deveria ser, mas a mulher real, falha, gloriosamente humana que você realmente é. Seja paciente consigo mesma durante os dias sombrios à frente. Confie que o inverno sempre termina, que a primavera sempre vem, e que corações partidos abertos curam maiores do que eram antes. Com todo o meu amor, Victoria Thornfield, 15 de junho de 1856. Enquanto selava a carta num envelope que guardaria como lembrete durante quaisquer dificuldades futuras, Victoria ouviu os passos de Edward na escada. Em breve ele se juntaria a ela. Eles conversariam baixinho sobre os eventos do dia e os planos de amanhã, e então dormiriam pacificamente cercados pela segurança do amor livremente dado e recebido. Do lado de fora, o campo de Yorkshire se estendia em direção a horizontes que Victoria não mais temia explorar. Dentro, sua família dormia segura sob o mesmo teto. E em toda parte, por causa do trabalho que ela havia ajudado a começar, outras mulheres estavam descobrindo sua própria força. Outras crianças estavam crescendo em lares livres de medo. Outros corações estavam aprendendo a confiar no amor novamente. Olhando para trás para a mulher que havia sido, escondida atrás de gelo e defesas elaboradas, convencida de que segurança exigia solidão, Victoria mal conseguia reconhecer seu eu anterior. Mas era grata por cada passo doloroso da jornada, porque sem aquela escuridão particular, esta luz particular não brilharia tão intensamente. A dama de gelo havia derretido completamente, deixando em seu lugar algo muito mais belo, uma mulher que amava sem reservas, lutava sem hesitação e enfrentava cada novo dia com a confiança silenciosa que vem de saber exatamente quem era e pelo que defendia. O futuro se estendia à frente, cheio de desafios desconhecidos e alegrias inesperadas. Haveria mais filhos para criar, mais mulheres para ajudar, mais batalhas para lutar contra a injustiça. Haveria perda e desapontamento, porque essa é a natureza da vida vivida plenamente. Mas haveria também amor, infinito, sustentador, transformador amor, que tornava tudo o resto possível. E isso, Victoria sabia, era mais que suficiente. Parada em sua janela, observando o luar prateando os jardins onde amanhã Thomas brincaria, e Rose continuaria suas observações científicas e Edward leria sob sua árvore favorita, Victoria sorriu em perfeita satisfação. Sua história estava longe de terminar, mas ela não se preocupava mais com o final. O que viesse a seguir, ela enfrentaria não como a mulher isolada que uma vez havia sido, mas como parte de uma família, uma comunidade, um movimento que era maior que qualquer vida individual. Algumas jornadas terminam exatamente onde precisam. Olhando uma última vez para os jardins banhados pelo luar, onde sua nova vida havia começado, Victoria sussurrou uma oração de gratidão para todas as forças, vistas e não vistas, que a haviam guiado da escuridão para a luz. Então, com o coração cheio de paz e propósito, ela se virou para se juntar ao marido que a esperava, pronta para mais um dia de uma vida que havia se tornado mais bela do que seus sonhos mais selvagens jamais haviam ousado imaginar. Fim da narrativa.